Fulvio, Germano, né? O professor Antônio Eduardo também, que esteve em contato. Eu quero agradecer muito, dar os parabéns a vocês pela semana que vocês estão desenvolvendo. É muito importante e, sobretudo, na nossa região, né, que nós, apesar de estarmos todos online, assim, né, só podemos ir para qualquer lugar, mas aqui a nossa cidade ela tem um movimento muito importante, né, no sentido musical, e isso valoriza, né, o nosso trabalho e também valoriza os nossos estudos, né, e a nossa região de uma forma geral. Então, assim, estou muito feliz de poder falar com vocês sobre esse assunto, que é o coral infanto-juvenil, práticas e desafios, porque estou trazendo entre hoje e amanhã a minha experiência, especialmente com o coral infantil, infanto-juvenil, que desenvolvo aí, conforme o Germano colocou, né, 26 anos de trabalho. E quando eu iniciei, não era uma coisa muito simples, né? A gente eu iniciei em 94 com o primeiro grupo do Coral Canto Mágico, e nós tínhamos, na época, não só a questão de você ter menos acessos, né? Nós não tínhamos essa facilidade da internet, então nós tínhamos que ir ao local mesmo. Quando eu queria estudar, eu tinha que sair daqui, me deslocar, ir para outros estados, outros municípios, passar dias lá, para que eu pudesse ter contato com outros colegas e outros trabalhos. Também nós tínhamos a escassez de materiais, de repertório, com relação ao trabalho com crianças e adolescentes. Então, para mim, é uma maravilha poder compartilhar toda essa experiência que eu tive durante esses anos, né? E hoje eu me ancoro, né, como coordenadora do Coral Canto Mágico, na realidade nem mais só o coral, mas o projeto Canto Mágico, né, que ele já abarca, além do trabalho coral infanto-juvenil, também a formação de professores dentro da metodologia que desenvolvemos com as crianças, né? Com as crianças que nós atendemos. Okay? Então, para nós iniciarmos, eu vou falar, daqui a pouco eu vou dizer para vocês mais ou menos como eu dividi o dia, hoje e amanhã, para que vocês possam acompanhar e também se organizarem para pesquisar ou para perguntar alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos iniciar nossa atividade com um certo relaxamento. Tá? Sempre é muito gostoso trabalhar ouvindo música. E eu vou fazer isso com vocês agora. E o que eu vou fazer? Estou convidando a todos que vocês se sentem bem confortável no lugar que vocês estão, né? Porque a gente, se fosse numa sala, eu colocaria todo mundo deitado no chão. Mas aqui nós vamos ter que nos adaptar. Estão todos nas suas cadeiras, na sua poltrona, bem tranquilo, bem calmo, soltem os braços. E eu vou colocar uma canção e nós vamos conversando durante a nosso relaxamento. Eu vou falando com vocês, ok? Quem quiser diminuir a luz também do local onde está, também é bem interessante. Soltem os braços sobre a perna. Encostem atrás as suas costas. Os dois pés ao chão. Calcanhar, peito do pé e dedos grudadinhos ao chão. Fechem os olhos.
Inspira pelo nariz. Soltem pela boca. Olhos bem fechados. Tranquilos. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Inspira mais uma vez profundamente. E solta. Ainda de olhos fechados, relaxem seus olhos, seu nariz, seus lábios. A língua. Pescoço. Inspira. Solta. Solte os ombros. E os braços. Totalmente soltos sobre a perna. Inspira e solta. As costas totalmente relaxadas da sua poltrona ou na sua cadeira. Inspira e solta. Solte as pernas. Totalmente. Inspira e solta. Sinta seu coração calmo, tranquilo. Sua mente concentrada na música. Inspira e solta. E agora, deixa eu falar para fazer massagem em você. Entrando em você. Inspira. E solta. Deixa a música fazer a massagem em você. Agora, vamos começar a se mexer bem pouquinho, onde estão mesmo. Mexe um pouquinho a cabeça, pescoço. Abre os olhos devagar. Vamos espreguiçar profundamente.
Muito espreguiçamento. Pode escalar tudo. Inspira e solta. Ótimo. Espreguiçando, se estirando. Braços, pernas. Quem escureceu o ambiente pode acender a luz. E vamos conversar agora, ok? Vou pedir a gentileza ao Germano projetar para nós a tela, por favor. Muito bem. Você pode passar dois slides, esse e o próximo no terceiro slide, por favor. Ok. Então, vamos lá. Muito bem, como eu falei para vocês, eu preparei duas aulas para nós, né? Que é o dia de hoje, 17, e amanhã, 18. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões do que é desenvolver ou trabalhar ou montar, né, um coral infanto-juvenil. O que é necessário, quais são as habilidades que nós precisamos ter e quais são alguns dos desafios que vamos enfrentar para que a gente possa trabalhar com crianças, né? Uma pena que eu não possa falar com vocês, eu gostaria muito de saber, alguns aqui só de ver eu já sei que trabalham com crianças, trabalham com corais, e tem alguns que não. Alguns eu sei que trabalham com educação infantil, mas não conheço todos, né? Futuramente, quem sabe, possamos compartilhar mais trocas. Então, nós temos aqui, eu vou estar falando algumas coisas que talvez alguns já conheçam. Mas o que eu trago é bem a minha experiência, como eu disse, e nós vamos, então, como posso discorrer esses assuntos. No dia de hoje, vamos falar sobre o regente, né, o papel do regente. Vamos falar um pouquinho sobre a voz infantil. A voz infantil, na realidade, gente, vocês vão ver um tópico bem aprofundado, que vai acontecer com a professora Juliana Góes e a Patrícia Nóbrega, na semana que vem, né? E aí eu não vou me ater muito a esse assunto, apenas vou conversar com vocês durante o período de trabalho com o Coral Canto Mágico, as observações que eu fiz, e eu acho importante estar compartilhando nesse momento, porque existe como posso dizer, muitas teorias que terminam engessando algumas atitudes dos regentes, e na realidade a voz infantil ela tem uma possibilidade muito ampla, e aí depois quando chegar no tópico falaremos. As fases do desenvolvimento, né, da criança de 7 a 12 anos, as fases de desenvolvimento do ser humano, né, como é que a gente vê as fases, quando eu vou trabalhar com bebês, quando eu vou trabalhar com a primeira infância, a segunda infância, o adolescente, como é que funciona isso, o que é isso, em que momento eles entram nessas fases. A criança de 7 a 12 anos, que eu acredito que seja o nosso foco, porque a coral, a gente começa com as crianças de 7 a 12 anos, depois vai adentro, né? Adolescência, vida adulta, enfim. Mas vamos focar na criança. E criança é considerada até os 12 anos. Repertório. Vamos falar um pouquinho do repertório, como a gente estuda o repertório, como é que quando eu pego uma canção, o que eu devo fazer com ela, qual é o meu primeiro momento para poder passar ou ensinar para o meu coral, ok? E amanhã nós vamos falar sobre o ensaio, sobre o palco, né? Os desafios quando a gente vai para o palco. Eu tenho muitas histórias para contar para vocês. Performance, né? Como é que são as performances dos corais? Hoje existem várias formas, corais infantis. Tem o coral performático, tem o coral cênico, né? Tem o coral tradicional. Então, todos os trabalhos são importantes, todos os trabalhos são importantes. E aí é importante saber quais são as diferenças, o que é cada um.
o repertório, né? O que nós cantamos com crianças, né? E podemos cantar com elas. A logística com crianças, porque quem trabalha com crianças sabe que não é só montar o coral e sair cantando. Nós temos um arsenal de coisas que a gente tem que dar conta, vou colocar dessa forma, e que faz parte do resultado do trabalho, né? O meu resultado com o coral infanto-juvenil, ele vai aparecer a partir de vários cuidados que eu tenho que ter antes dele chegar ao palco, ok? E as referências que eu vou apresentar para vocês amanhã, para que vocês tenham aí um material para consultar, né? Para buscar. A gente encontra muita coisa na internet, né? Então eu fico, essa foi a minha forma de divisão para a nossa conversa, tá bom? Então pode passar, por favor, Germana. Então vamos lá. Vamos começar. Eu pulei, eu até deixei de surpresa isso aqui. Nem falei que eu ia falar sobre isso, né? Os objetivos do coral infanto-juvenil. Quando a gente vai fazer um coral, eu queria ouvir vocês, né? Dá uma ansiedade, mas eu vou à frente. Os objetivos do coral infanto-juvenil, nós temos alguns muito específicos. Além da questão musical, que você vai fazer com que essa criança tenha um contato musical, que você vai fazer com que ela tenha um refinamento cultural, auditivo, melódico, né? Você ainda trabalha outros aspectos que às vezes foge do nosso controle, inclusive, né? Eu quando iniciei o trabalho com o canto mágico, muitas vezes eu tinha retorno dos pais, dos professores, e até na minha própria forma de ver a criança, eu via mudanças significativas em comportamento, em concentração, e aí foi dessa forma que nós fui buscando descobrir quais são os objetivos além da música que a gente trabalha, né? E aqui eu trouxe alguns, esses são alguns, nós podemos muito mais, mas alguns importantes que desenvolve nitidamente na hora que você está trabalhando com eles. Primeira seria a sociabilidade, né? Eu acho esses tópicos importantíssimo, ainda mais nos dias de hoje, quando a criança ela tem cada vez mais se isolado, ficar mais próximo às tecnologias e um pouco menos, às vezes bem menos, essa interação humana. E o canto coral, ele traz isso para nós. Ele é um intensivo de relacionamentos, de sociabilidade. Então, aqui, além dessa sociabilidade que a gente vai trabalhar com eles, também nós temos o senso comum, né? Como é que nós temos que trabalhar, nos unir, se esforçar para que saia algo do grupo, né? Somos todos aquele objetivo. E isso é muito interessante, quando a criança ela entende isso e eles focam para que as coisas saiam bem, se saiam bem ou fiquem muito bom, ou que elas gostem, que elas se sintam felizes com o resultado, porque todas se esforçam para o mesmo objetivo. Como eu disse, um intensivo, né, social. O cultural, né, que você vai estar proporcionando à criança um contato com um repertório que ela não vai ter na mídia, então nós podemos trazer algo bem interessante da nossa cultura, seja folclórica, seja uma cultura mais erudita, mas nós podemos trazer para acrescentar aquilo que ela já conhece, né? Porque a criança traz uma cultura, traz um conhecimento, e nós então vamos acrescentar esse conhecimento. E ela vai poder ter parâmetros para escolhas e até para sua crítica em relação ao mundo sonoro, ao mundo musical. O educativo, claro, o coral ele é extremamente educativo, você vai trabalhar posturas, você vai trabalhar o respeito entre eles, isso é extremamente importante. A criança, ela aumenta muito a atenção, a acuidade auditiva. Então, isso
reflete na educação dela, reflete inclusive nas atividades diárias dela, seja na escola, seja em casa, seja na sua vida familiar, na vida social, isso ela leva com ela, né? Eu até gosto de contar, não sei se alguns de vocês já ouviram essas histórias, mas às vezes eu conto em algum curso que eu faço. Eu tive alunos que a transformação foi incrível, a mudança de comportamento, de lidar com seus semelhantes, com seus amigos, que eu fui convidada pela escola para ir lá falar o que estava acontecendo, qual era o segredo para que ele tivesse mudado tanto, né? Eu, lógico, fiquei muito feliz porque ele tenha mudado, mas eu também pude observar a profundidade, né, da questão educativa que ele terminou absorvendo do trabalho Coral Canto Mágico. Aí, no caso, Coral Canto Mágico especificamente, mas nós podemos levar isso para vários grupos, porque hoje já temos muitas pesquisas que já comprovam esses objetivos, né, acontecendo na vida das crianças. O desenvolvimento favorável do participante, isso está dentro da sociabilidade, né? Ele participa, ele ajuda, ele promove, ele é proativo, né? Ele vai lá e fala, olha, professora, podíamos fazer assim? Ah, sim, podemos, vamos experimentar, vamos ver se vai ficar bonito. Então, ele está interessado que as coisas realmente caminhem de forma positiva no grupo. Autoestima, segurança, né, gente? Nós vamos encontrar nessa caminhada que eu tive aí com o coral, eu vi muitas crianças com algumas questões de insegurança, timidez extrema. A timidez, ela não impede a criança de participar do coral. Às vezes, para a gente ouvir a voz, por exemplo, tinha que chegar bem pertinho para ouvir a voz. E essa criança, com o tempo, ela foi ficando cada vez mais segura, essa voz floresceu, ela se sentiu uma pessoa importante no grupo, né? Então, é uma coisa assim incrível a mudança deles, né? Mexe muito com a autoestima. Quantos de nós, quando vai a primeira vez ao palco, como é que a gente se sente? Dá vontade de sair correndo, fala a verdade, né? A gente fica todo mundo tremendo lá, meu Deus, e agora? Vou ser testado, né? E na realidade, o palco para a criança, depois que passa aquilo, a sensação de alegria, de que deu tudo certo, os aplausos que aquecem, né? A gente, o nosso trabalho, a nossa música. Então, a mesma coisa essa criança, quando ela vai ao palco, ela sente. Ela é extremamente sensível, ela é muito sensível, né? Por isso, também, o nosso cuidado quando a gente trabalha com eles. Por quê? Às vezes, uma palavra, uma expressão pode marcá-los profundamente. Né? Sensibilidade a toda. E quando a gente trabalha com música, né, gente, arte, a sensibilidade está totalmente aflorada. Respiração e fonoarticulação, claro, você está trabalhando, inspiração, a forma de se expressar, a dicção, tudo isso você desenvolve ali. Eu mesmo já detectei alguns problemas, por exemplo, vocais nas crianças, mas como eu não tenho essa formação, a gente aproveita e encaminha, pede para os pais fazerem uma investigação junto a um profissional, né? Isso é muito importante. E a estética musical, né? Ouvir música, cantar música, como nós cantamos, gritar e cantar é a mesma coisa, e a dinâmica musical. Então, isto é um super aprendizado na questão estética. Como eu emito esse som, né? Como ele deve soar. Okay? Então, isso é extremamente importante. Quando a gente pensa em coral, quando eu penso que eu vou desenvolver um grupo de canto coral, esse ponto é muito importante. Que coral, qual é o modelo de coral que eles vão aprender? Né? Porque eu estou montando esse grupo e eles estão absorvendo essa informação. E eles vão aprender o modelo que eu for desenvolver com eles. Ok? Eu ia até fazer um exercício com vocês, mas tudo bem, vamos fazer? Eu acho que dá tempo, né? Dá. Eu tenho bastante coisa para falar, mas não vai ser nada muito alongado, não.
Vamos fazer um exercício? Vou pedir para vocês sentarem na cadeira, tá? Pezinhos encostados lá. Tudo isso sempre é feito de pé com as crianças, né? Mas hoje eu vou dar um desconto para vocês. Nós vamos ficar encostados na cadeira, retinhos, pés no chão, braços soltos, e a gente vai soltar o ar pela boca e inspirar pelo nariz. Soltou, inspirou. Soltou. Ok. Continuem esse exercício e eu vou fazer um jogo aqui com vocês. A atividade é a seguinte. Eu vou pedir, quando eu falar soltem o ar, nós vamos inspirar. Eu vou contar assim. 1, 2, 3. Eu inspiro. 1, 2, 3 e seguro 3 tempos. E quando eu expirar, 3 tempos pela boca. Vocês entenderam? Eu vou fazer para vocês verem, tá bom? Para vocês perceberem como é que é. Eu solto o ar e faço. Tá bom? Então eu inspirei em 3, segurei em 3, soltei em 3. Vamos experimentar? Ok? Todos são cantores? Vocês? Então, vamos lá. Soltem o ar. Inspirou? 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, soltou. 1, 2, 3. Facílimo, né, gente? Então, esse exercício, a gente começa a complicar um pouquinho. Por exemplo, vou fazer com vocês 4 tempos. Inspiro pelo nariz 4, seguro 4, solto pela boca 4. Ok? Pode ser? Soltem o ar. Inspirou. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3, 4. Ok? Muito bem. Esse exercício a gente faz com um canto mágico, por exemplo. As crianças já conseguiram inspirar em 16 tempos, segurar em 16 tempos, soltar em 16 tempos. A gente conseguiu o máximo, foi aí, né? Como é que esse exercício ocorre? Ele vai gradativamente sendo desenvolvido até elas chegarem nesse formato. Ok, Germano, pode pôr por mim, por favor? Só para a gente fazer um pouco de exercício, para vocês sentirem como a gente trabalha essa respiração. Germana? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sônia, estamos. Ah, tá, que ótimo. Pensei que tinha, fiquei muda aqui. Estamos ouvindo. Sim. Obrigada. É que eu só vejo foto, gente, então como é que eu vou saber se estão me ouvindo? Então, ok, vamos passar o próximo slide, por favor. Então, já fizemos um exercício aí, até para aquecer, né? Para a gente sentir um pouquinho como é que isso funciona na prática com as crianças. Então, vamos lá. Para a gente falar um pouco do coral, a gente já começa falando do regente, né? Nós, regentes, imagino que todos vocês são regentes. Então, para quem ainda não optou trabalhar com crianças, então, o primeiro ponto que a gente tem que se atentar é gostar de trabalhar com crianças, né? Crianças, elas têm energia de sobra, elas têm curiosidade de sobra, e nós temos que estar naquele movimento delas o tempo todo. Eu sempre gostei, sempre amei trabalhar com crianças, né? Primeiro porque eu aprendo muito, outro porque eu me divirto muito. Gosto de brincar com elas e gosto de falar sério com elas. E elas compreendem esses momentos. Então, gostar de trabalhar com crianças, estar curioso, aprender todo o tempo, ter energia e dinâmica de ensaios próprios para elas. Não dá para a gente pensar num ensaio que eu penso assim, gente, vamos lá, fazemos um aquecimento vocal, terminei entre um aquecimento e outro, eu largo as crianças e vou ver qual a próxima partitura. Isso não pode acontecer no ensaio com crianças. Com crianças, você está tudo aqui na cabeça, você tem que estar com tudo dinâmico.
Se você tem um assistente, se você tem um pianista, ele também já está com tudo pronto. É só se olhar e começar. E elas vão. Elas têm energia para isso, né? Então, tem que gostar muito, porque os desafios são grandes. O regente também tem que ter uma voz clara e segura, cantar afinado, agradável. Lembrem-se, eu digo que crianças são como esponjas. Ele é um modelo, né? Elas confiam totalmente no regente. Sim? Então, é necessário que a gente esteja muito seguro diante delas. Ter uma voz clara, e não quer dizer voz afinada e agradável, e voz clara significa que só mulheres podem cantar. Não, gente. Os homens também têm uma voz linda que eles se espelham, né? Somente quando a gente tem meninos no grupo. É muito legal. Se você tem um colega, alguém cante também, é muito bom colocar junto para que cante para eles, mas sempre pensando nisso, né? Esse cuidado com a afinação, com a emissão vocal. O que você quer delas, você tem que apresentar na sua boca, na sua postura e na sua forma de cantar. Okay? Então, elas estarão observando e assimilando aquela informação. Né? Deve ter uma cultura amplificada, pesquisar, estar aberta a estilos musicais, né? Sempre com muito senso crítico. Lembrem-se, as crianças chegam com muito repertório, elas chegam com a sua cultura. E nós estamos ali para acrescentar algo mais, para conversar até sobre o que elas já sabem. Me lembro uma vez de um aluno que ele falou assim, professora, dá pra gente cantar, era uma música que estava passando na TV na época, e faz muitos anos isso, gente, coisas assim, de televisão, sabe? E aí, eu não vou nem dizer qual é a música, que eu não lembro mais. Mas eu lembro que um aluno que estava junto no grupo e disse assim, não quero cantar essa música aí não, eu venho aqui para conhecer novas músicas, novos estilos. E eu achei muito interessante a resposta, eu nem cheguei a responder, porque ele já tinha se adiantado, o quanto ele absorveu do coral, o quanto para ele o coral era uma porta de conhecimento diferenciado do que ele via lá no dia a dia dele na rádio, sei lá, na TV. Eu achei bastante interessante. Então, nós podemos apresentar, eu acho interessante conversar com eles, de repente você leva uma canção que eles talvez não gostem, mas, gente, olha, vou dizer para vocês, eu sempre que levei as canções, as partituras, cantava para eles, para apresentar a canção, eles sempre amaram, sempre gostaram, sempre queriam fazer. Eu até lembro de uma canção, uma vez, que falava de lagartixa, ai, coitada da lagartixinha, queria ser jacaré. E aí eu achava que para os adolescentes não estava legal isso, né? Era uma canção que falava um pouco da história, era uma crítica, na realidade, à questão dos animais que se matam para pegar a pele. Né? Então vai falando da pele do jacaré, enfim, foi muito, muito interessante. Eu não lembro quem era a compositora. É que veio aqui na cabeça, senão eu teria trazido. Amanhã eu trago para vocês. E aí eu lembro que eu apresentei para eles e eles falaram assim, nossa, professora, que legal essa canção, nós queremos fazer. Eu falei, nossa, não acredito que eles aceitaram. E aí a gente leva, apresenta, mostra, eles gostam. Tem canções que são mais complexas e outras mais não tão complexas, mas elas têm um cuidado com a questão da afinação, da dicção, da forma de cantar, da postura. Né? O simples não é sempre muito simples. Né? Às vezes um uníssono é muito difícil de conseguir. Então é importante que a gente esteja sempre atento a essas questões, da questão de levar os estilos musicais. E aí você pode levar desde o erudito, para quem gosta dessa linha, o trabalho folclórico, né? Um trabalho mais afro. Então, tem muitas canções aí que nós temos muito ricos. Hoje nós temos material, gente. Hoje nós temos muita pesquisa para poder trabalhar com as crianças dessa forma. Deve ter o domínio da linguagem musical, né? Com certeza. Você vai ter que ler a partitura, ou você vai ter que tocar, ou você vai ter que... não vai dar para a gente, por exemplo, cada dia que chega lá, canta numa altura diferente. A criança... normalmente as crianças não chegam, a não ser que estejam em escola de música, mas elas não chegam lendo partituras. Então elas vão ler
através do ouvido. Né? Elas vão te ouvir e vão te entender. E aí, quando você não consegue cantar sempre na mesma altura, você dá uma misturada nos sons para ela. Então, ela precisa ser, ela aprendeu. Eu lembro de uma vez, canto mágico. Canto mágico a gente trabalha sem a partitura. E eles, eu lembro que eu fui no encontro de corais, no MASP, foi no MASP, e lá um grupo de uma colega, regente, por sinal alguns de vocês conhecem, a Regina Quinjo, cantou a música Catira do Passarinho. O pé na laranjeira tem um milhão de barro, pode ser do João, João. Muito bem, eu adorei a canção, fiquei louca porque eu adorei aquela canção. Falei, eu vou pegar a partitura, fui até a Regina, falei, Regina, nossa, adorei essa canção, se você pudesse disponibilizar, ou se é algum álbum que eu precise, né, adquirir, você me poder indicar. E ela falou, não, eu tenho a partitura aqui, eu vou te repassar. E ela me passou, e naquele fim de ano eu não falei mais sobre esse assunto, eu não falei sobre esse assunto com as crianças, saí, né, com a partitura e deixei para o ano seguinte. E aí, nos primeiros ensaios, falei, crianças, vamos lá. Esse ano eu estou querendo fazer uma canção assim, assim. E tem uma que que eu gostaria também, eu vou cantar para vocês conhecerem. Eu comecei a cantar e aí todas começaram, todas assim, todas as crianças na faixa de idade de 10, 9 e os adolescentes começaram a cantar junto comigo. Eu falei, mas... Aí eu parei e perguntei, você já conhece essa música? E eles falaram, não, professora, nós ouvimos essa canção lá no encontro de corais. Né? Eu fiquei, gente, a gente sabe que a gente desenvolve a criança, o auditivo, mas eu achei incrível que eles tivessem uma memória auditiva tão espetacular. Passado alguns meses, eles ainda lembravam a letra e lembravam a melodia. E eles me acompanharam. Então foi incrível, eu gostei, tanto que o coral canta até hoje, essa canção, Catira do Passarinho. Bom, regente, entusiasmo, organização e senso de humor tem que ter. Tem hora que o coral cansa, né? Por exemplo, canto mágico são 2 horas de ensaio. Alguns, talvez, tenham menos, 1h30, 1 hora. Mais de 2 eu acho mais, né, difícil. Tem que ter um bom intervalo para eles, ou 2 intervalos, talvez. Mas é importante ter esse momento do relax, do divertimento, da música que é brinquedo, que não precisa ficar tão sério, tão concentrado. Então, essa coisa do regente, então, a dinâmica do ensaio, aquela coisa muito rápida, muito dinâmica. Eu estou cantando, eu estou fazendo aquecimento vocal, eu já estou no outro aquecimento vocal, eu já estou começando o repertório, eu estava sentado, mas agora eu estou em pé. E assim é o trabalho. Né? A gente não pode estar muito... Por isso que a gente tem que estar, como chama, a carta na manga. Né? Se algo não dá certo, a gente tem que ter uma outra carta na manga para continuar o ensaio e eles não dispersarem. Que a coisa mais simples, mais fácil é vê-los dispersarem. Então, nós vamos ver agora uma palavra que estão se usando muito, regente educador, né? É o regente que educa, é aquele que leva, que ensina coisas, que não é só cantar e se apresentar. Então, isso aqui é bastante interessante esse termo, eu gostei muito, nas últimas pesquisas estão usando, que eu vivi nesse termo. Né? Eu educo o meu aluno, eu educo o meu cantor o tempo inteiro, através da minha postura, através da minha forma de olhar para eles. Gente, a coisa mais linda do mundo é quando você faz uma canção e o olhar deles brilha. Sabe o que é isso? Normalmente eu fico arrepiada. Quando os olhos das crianças brilham, é uma energia incrível que vem para nós, regentes. É algo de emocionar. Eu já saí chorando do ensaio, que é de emocionar mesmo. Então, assim, eu vejo que vocês, regentes, que querem trabalhar com criança, prestem atenção nisso. Porque, primeiro que todo ensaio é uma festa, é uma novidade, é uma surpresa. Próximo, por favor.
Então, muito bem, vou começar meu ensaio, eu quero trabalhar com crianças, Sônia, e agora o que eu faço? Né? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que conhecer nossos alunos. Eu até coloquei aqui uma sequência, mas não necessariamente é a primeiro, segundo, terceira em nível de importância. Tá? Se eu fosse pensar em nível de importância, eu diria para vocês que a primeira coisa que vocês vão fazer com eles é ouvi-los, né? Porque você vai ter que conhecer a voz de cada um que canta com você. Não basta uni-los e começar a ensaiar. É necessário que você conheça individualmente cada voz. Saber mais ou menos a extensão vocal de cada aluno, saber como ele emite esse som, se é um som frontal, se é um som de cabeça, se é um som nasal, né? Porque você vai ter que ajustar tudo isso. Tem que ajustar, senão o seu coro não vai soar uniformemente. Então, você precisa conhecer quantos alunos eu tenho dessa forma, quantos eu tenho daquele. Fora que, por exemplo, no coral, a gente já, nessa escuta, a gente já trabalha as vozes, a gente já troca de vozes. Né? Já, por exemplo, coloco primeira voz, segunda voz. Canto mágico, normalmente já trabalhamos até 3 vozes, porque nosso grupo é um grupo que tem uma extensão de idade bem ampla, né? Começa com 6 anos de idade, e aí vai até 16, 17, já 17 anos. Quando a jovem fez 18, ela saiu, né? Porque ia trabalhar, fazer, enfim. Então, ele se tornou um coral infantil juvenil. Depois, amanhã eu conto um pouco a história disso. E aí, é uma extensão bem ampla. Né? Então, é necessário que eu já consigo dividir crianças em primeira e segunda voz, né? E atento sempre à extensão vocal que ela apresenta para que ela possa estar na voz adequada e não tenha nenhum dano à sua prega vocal. Combinados prévios, gente, isso é uma coisa extremamente importante. Você vai trabalhar com criança? Combinado, trabalha com combinado. Não deixa as coisas aparecerem de surpresa no meio do caminho. Porque se acontecer isso, elas vão ficar desconfiadas de que as regras estão aparecendo no meio do caminho ou que elas podem ser mudadas, tá? Então, os combinados prévios é muito importante. Como é que eu quero, gente? Então, nós vamos chegar, nós vamos fazer o aquecimento vocal. Durante o aquecimento, eu espero de vocês uma grande roda, atenção, porque o que a professora estiver falando é importante. E aí, depois disso, nós temos o intervalo, e depois disso, nós temos o ensaio de repertório. Enfim, os combinados é de acordo com a dinâmica do seu ensaio. Né? Não pode falar todos ao mesmo tempo, quem precisa falar se manifeste de uma forma mais discreta e assim vai. Tem que momento você pode dar as suas opiniões, criar essa dinâmica, né? Trazer essa dinâmica com eles, já que eles não tenham surpresas no meio do caminho. Tá? Você vai praticar sua liderança e equilíbrio desta forma. Você vai trabalhar com eles de uma forma que eles entendam que as coisas estão já estabelecidas, ele concordou, digamos assim, vai na terapia, para quem é psicólogo, sabe, aquele contrato inicial. Né? Então, é um contrato inicial. E aí eles vão entendendo o que como você vai se comportar caso aquilo não ocorra. Né? E também é bom, importante colocar, caso não ocorra, o que nós vamos fazer? Caso não ocorra o que eu espero de vocês, como vamos nos comportar? Isso é muito importante. Um pouquinho de conhecimento sobre psicopedagogia, né? Porque eu trabalho com crianças, não são com adultos, o que posso esperar, como eu devo falar com elas, como é que elas vão me entender, né? Quais os termos, qual é a maturidade. Eu não vou, por exemplo, querer que elas façam algo que não é da maturidade deles. Vou dar um exemplo bem não a ver com o coral, por exemplo. Eu não vou querer que uma criança de 3 anos ou 2 anos vá pular numa perna só durante a aula, porque não é a maturidade dela ainda para isso. Tá? Então, mais ou menos isso. Estou comparando assim bem diferente do que eu estou dizendo aqui, mas nós temos que ter esse cuidado. Por isso a psicopedagogia entra no nosso estudo. Próximo, por favor, Germana.
E a voz infantil? Ah, está no gestual? Sim, eu até anotei aqui. Perfeito. Obrigada, é isso mesmo. Alunos, colegas, né? Os regentes que estão presentes. Nós temos aqui o gestual. O gestual é algo extremamente importante, né? Eu trabalho com orquestra, tenho gestual, eu trabalho com coro adulto, tenho outro gestual. E as crianças? É o mesmo. Né? Agora, como você vai lidar com esse gestual? Né? Como é que você desenvolve isso com elas? Depende de como você, que canção você está fazendo. Né? Como você vai apresentar essa canção, se ela é uma canção lenta, se é uma canção rápida. Né? Então, eu tenho aqui um gestual muito básico, que eu acredito que vocês já conheçam, que é o 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos. Fora isso, tem as subdivisões, tem compassos de mais tempos, enfim. Mas eu trouxe isso aqui bem básico, caso alguém ainda não esteja regendo, né, possa conhecer esse gestual. Então, vamos ver, deixa eu ver se vocês me veem. Eu vou bem para longe, porque assim, o 1, todos podem fazer comigo? Eu acho que pode, né? É que é ruim, assim, virtual, a gente não consegue ver para corrigir. Mas assim, vamos lá. Para quem já conhece, perfeito. Mas para quem não conhece ainda, né, o gestual, vocês vão fazer o seguinte. Tem a mão, né? Meu braço. Eu estou sentada. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Estou sentada. Então, eu vou fazer. Vou fazer isso aqui com o meu braço. Braço as duas braços na mesma direção, mesma. Isso, né? Relaxar o cotovelo. Não preciso fazer nada disso, tá? Aqui, relaxar o cotovelo. Olha a minha mão tranquila. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Como se eu estivesse pulando no pula-pula. Meus dedinhos estivessem pulando no pula-pula. Vocês podem fazer comigo? Ok? Vamos fazer? Só estou marcando um pulso. Vamos lá? 1, 1, 1, 1, 1. E aí eu tenho 2 tempos. Vamos ver como é que faz esses 2 tempos? 1, 1. Agora aqui já aparece uma coisa interessante. Um braço está um pouquinho mais elevado e o outro um pouquinho mais embaixo. Né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cuidado com isso aqui, né? 1, 2. Isso aqui tira a precisão do seu tempo. Isso só quando você, depende do estilo musical, que as crianças já estão entendendo o que você quer. 1, 2, 1. Muito bem, eu vi alguém fazendo, que legal, gostei, tô vendo, vamos lá. 1. E agora e o 3, né? Nossa, que moleza, Sônia, isso aqui, ó, vou arrasar com as crianças, vai mesmo, né? Agora, olha só. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assim, desculpe. Por que a mão um pouquinho mais alta e a outra um pouquinho? Eu coloco a direita mais alta, a esquerda um pouquinho mais para baixo. Por quê? Porque na hora que eu vier aqui, por exemplo, não acontecer isso, tá? Não pode uma trombada aí nas mãos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Difícil isso? Acho que não, né? Tem muitos vídeos na internet ensinando esse gestual. Então, dá para estudar através no YouTube. E aí o 4, tá bom? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1.
Okay? E aí eu vou fazendo esse gestual. E tem outras variações. Hein? Quando a gente fica bem prático nisso, não sei se vocês já viram o professor de regência, às vezes está na frente do grupo, você nem consegue reconhecer a regência dele, né? Onde é que está o 1? Às vezes você percebe o pulso, aquele primeiro tempo, e depois parece que ele está dançando com o braço, né? Por quê? Porque aí ele vai trazer o estilo musical, se é um legato, se é um fraseado, né? Se é um staccato fortíssimo. Então, ele vai trazer essa expressão no seu gesto e no seu rosto. E com as crianças, mais ainda. Não precisa dançar, não precisa fazer, como é que chama? Da cambalhota, não precisa nada disso. Esse movimento e a expressão do olhar para eles é tudo. Eles entendem a leitura corporal e o seu tempo preciso. Ok? Então, assim, eu sugiro a quem ainda não trabalha com coral, que ainda não começou a reger o seu grupo, dá uma olhadinha nesses trabalhos que tem de regência, tem muita coisa legal assim para a gente assistir. Aí é só conversar com o professor de vocês e pedir as indicações, né? Também posso deixar aqui amanhã, já que amanhã é o dia das indicações para vocês, tá bom? Muito bem. Pode passar, Germano. Gestual. E agora vamos para a voz infantil, né? Muito bem, chegamos na voz infantil. Agora sim, o regente já está super preparado, ele já entendeu todo o gestual, ele tem tudo na ponta dos dedos. E aí, agora ele precisa entender como é que essa voz infantil acontece, né? Então, nós vamos ter aí, a voz infantil é bem legal, porque a maioria delas tem uma tessitura vocal. Vamos dizer assim, as crianças, é que eu vou falar no próximo slide para vocês, mas assim, variam de acordo com sexo, pessoa e faixa etária, cultura também, tá bom? Então, às vezes, a criança não quer dizer que o menino já tem voz grave e a menina tem voz aguda, não tem nada disso. Eles dois conseguem alcançar a mesma extensão, né? Algumas questões de cultura que faz com que eu já tivesse alguns meninos que eles não subia para o agudo, não ia para o agudo, né? E isso vem muito da questão cultural, né? Do menino que vai falar no grave, enfim, eles ainda não estão nessa fase. E nem é para estar, né? Na fase certa eles mudarão de voz, porque eles vão crescer, que é por volta dos 12 anos, como eu já coloquei. Então, varia de pessoa a faixa etária, ok? Antes da adolescência, nós consideramos voz branca, né? Para mim, é tudo colorido, viu, gente? Mas é assim que, tecnicamente, dentro dos estudos que nós temos na área de técnica vocal, as crianças, a voz das crianças é considerada voz branca, porque é uma voz que não tem essas baixo, barítono, você não vai ver essa divisão, né? Antes da adolescência, consideramos como voz branca. Então, é uma delícia, dá para você trabalhar em 2 vozes, em 3 vozes. Normalmente, a extensão em todas as linhas de voz, você vai ser mais ou menos a mesma, de acordo com o seu grupo. Então, algumas crianças têm vozes bem brilhantes, elas conseguem ir para um agudo, chegam a Dó 4, né? Mas algumas não, elas param ali no Mi 4. Então, a gente, desculpe, Dó 5, chega a Dó 5, tem crianças que chegam a Dó 5 nos primeiros momentos que você começa a ouvi-la. E há crianças que ficam no Mi 4. Então, aí a gente trabalha e aproveita para trabalhar os naipes, né? Trabalha por primeira voz, segunda voz, enfim, de acordo com a extensão da partitura. A meninas e meninos, já falei, né? Meninas e meninos possuem voz aguda, clara, nítida, e no agudo, mais brilho. Mais brilhante é a voz deles. É muito bonito. Do que a voz de anjo. Nossa, incrível.
Não possui vibrato, viu, gente? A maioria, para a criança fazer um vibrato, tem que ser ensinado, tem que ser trabalhado na respiração. Não pode deixar ela fazer de qualquer jeito. Criança que começa a instalar aqui para fazer vibrato, porque eles têm alguns modelos na TV, né? Vocês já viram? Então, alguns imitam, principalmente cantores sertanejos. Teve uma fase que estava muito em voga e desapareciam, faziam muito essa coisa do vibrato, né? E elas queriam imitar. Então, o ideal é que a gente elimine isso de dentro do nosso repertório e da forma deles cantarem. Caso você se sinta à vontade para fazer, então tem que ser trabalhado dentro da respiração, porque forçar a prega vocal pode trazer um dano, tá bom? Isso vocês também vão conversar bastante com a professora Patrícia e a professora Juliana. Próxima, por favor. Então, assim, esse aqui, eu gostaria muito de falar sobre a extensão vocal, gente, porque, assim, todos os livros nos dizem Dó3 a Mi4 é a extensão das crianças, tá? Dó3 a Mi4. E, dentro da minha experiência, eu estou trazendo a minha experiência, tá? As crianças chegam a cantar 2 oitavas. Conforme elas vão desenvolvendo, fazendo técnica, eu digo que é quase como um elástico. O elástico está aqui, né? E se eu dou uma esticadinha, ela vai ampliando, né? Cada vez mais. Então, eu já vi crianças fazerem do Sol 2 ao Sol 4 no aquecimento vocal. Todas. Porém, o brilho está mais para dentro. Você não vai cantar as extremidades com elas, né? Se tem partitura, se tem repertório que tem essas extremidades, a gente tem que fazer um transporte, né? Transportar a tonalidade, para que não evite que elas cheguem num ponto assim tão... Né? A não ser que você tenha um outro caso de criança que chega lá no Dó 5, e aí você pode aproveitar até essa voz como uma solista, enfim. Mas nesse momento aqui, eu vejo que os cantores, as crianças que cantam, elas têm uma extensão vocal bem amplificada, bem amplificada. Próximo, por favor. Sônia, nós temos 2 perguntas bem interessantes que têm a ver com esse assunto. Você está falando, mas não estou ouvindo. Você estava ouvindo agora? Está ouvindo agora? Está ouvindo agora? Alô? Alô? Sônia? Sônia, você consegue me ouvir? Ah, peraí, desculpe, gente. Acho que é meu... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, você consegue? Sim, agora eu ouvi. Foi a minha caixinha que desligou. Eu estou de olho nela aqui. Bom, posso ir? Sônia, temos 2 perguntas bem interessantes sobre esse assunto. O João Marcos queria saber qual meio dinâmico você utiliza para que as crianças cantem com uma técnica só. Se umas cantam com a voz nasal, outra com voz de garganta. Como é que você faz para que elas cantem numa técnica só? Tá. Então, para que elas andem numa técnica só, no canto mágico a gente faz exercícios específicos para isso, para essa voz subir, né? Primeiro, eu sou o modelo. Segundo, eu começo a fazer. Vou subir essa voz da criança. Desculpa se eu gritei no ouvido de vocês. Mas assim, eu vou subindo essa voz, né? Eu trago esse movimento. Também trabalho muito com movimento, com formas, com a mão, né? A gente brincava muito aí, quem teve filho no canto mágico, vai lembrar disso, a gente trabalha faz de conta que está segurando uma bola grande e trazer, elevar o palato mole para que essa cabeça vire uma grande caixa de ressonância. Gente, elas não aprendem da noite para o dia, demora um pouquinho. Porque a criança esquece e ela lembra e começa de novo. Ela esquece, lembra, mas eu digo para vocês que, pelo menos assim, na experiência que eu tenho, aproximadamente 2 meses e meio a 3 meses, eu não preciso lembrá-la mais.
elas fazem. Imediatamente elas colocam o palato no lugar certo, elas se posicionam, elas respiram no lugar certo e elas até deixam essa região muito branda, muito tranquila, né, para poder cantar. Né? Sem nenhuma tensão, nenhum medo, nem nada que possa atrapalhar essa voz que vem, né? Essa voz brilhante que elas têm. Espero ter respondido para ele, tá? E a outra tem mais uma pergunta, que é se você chega já regendo na primeira apresentação da canção para as crianças, aquele primeiro ensaio que você vai apresentar uma nova música, se você já chega regendo. Ah, não, eu começo apresentando a música para eles, cantando para eles, né? Se eu tiver algumas, eu não gosto de pôr modelo no começo, né? Eu não coloco para eles ouvirem a princípio, porque senão, se tiver alguma coisa que eu quero fazer diferente, eles podem assimilar aquilo que eles escutaram antes. Então, eu vou lá e apresento a canção e eu começo trabalhando aí a dicção das crianças, né? Com a letra. Então, eu no ritmo e na letra. Então, elas têm que explicar para mim. Então, assim, a criança não vai falar de qualquer jeito, faz de conta, vai. No pé da laranjeira. Então, vamos começar. No pé da laranjeira. E aí elas não podem me responder assim, no pé da laranjeira. Eu não vou... Não é assim que é para ser falado, porque quando ela cantar, ela vai embolar nisso, ela não vai conseguir chegar no tempo das outras crianças. Então, eu peço para elas serem métricas, né? O ritmo perfeito, e elas fazem. E aí, depois, eu começo a trabalhar partes por partes da canção. Uma frase, outra frase, outra frase. E eu já começo a reger, né? Quando elas estão mais seguras. Então, no pé da laranjeira tem um ninho de barro, pode ser do João, João de barro. Aí eu começo a reger com elas, né? E assim, as crianças, nos primeiros ensaios, já vão ensinando. Um, dois, dois. E aí eu falo, tá, quando eu tô aqui, a sílaba tal tá junto. Né? E isso é muito legal, porque elas observam, gente, elas participam, elas entendem aquilo. E elas vão junto. Tá? É muito interessante, é muito importante essa questão rítmica, porque você vai ter aquele coral perfeito, né? Aquele coral que começa junto e termina junto. Não deixo passar. Não deixo passar. Primeira vez que eles cantam, da primeira, segunda, em diante, eu já começo. Começa junto, termina junto. Tá? Então, é isso. Espero ter ajudado. E aí, nós vamos passar agora para a etapa de desenvolvimento musical. Essa aqui é uma etapa que eu trouxe do livro A Criança e a Música, da Heleda Osório Márcico, né, que ela faz, é um livro bastante já datado, né, década de 80, mas eu gosto muito do livro, porque ela traz exatamente essas divisões. Ela fez uma pesquisa, né, é uma pesquisa de mestrado, se eu não me engano, e ela traz as divisões por idade, o que a criança faz musicalmente. E aí ela traz ela estuda em cima de Piaget, e aí ela traz essa primeira etapa, essa segunda etapa, que não é a etapa que a gente vai falar, 0 a 2 e 3 a 6, né? Mas a terceira e a quarta etapa, que é 7 a 12 anos e adolescência. São as crianças que a gente normalmente trabalha quando se fala em coral, tá? Então, vamos pensar numa criança de 7 a 12 anos. Pode passar, Germano, por favor. Então, a criança, gente, a gente está com a faca e o queijo na mão, vou dizer assim, eu falo que a faca e o queijo na mão. As crianças nessa fase, elas já são, assim, já tem uma concentração bastante interessante, tanto individual quanto grupal. Elas começam a já trocar, colaborar, né? Então, é uma fase ótima se trabalhar o canto coral com elas. As operações mentais, né, começam a se desenvolver, porém, através da ação. Por isso que a técnica vocal até... eu queria falar para vocês assim, a professora Juliana e a professora Eliana
elas vão falar sobre isso, né? Tudo através da ação. Eu quero um som agudo. A mão vai junto, o corpo vai junto, né? O aquecimento vocal não é vocal, é aquecimento corporal e vocal. Por quê? Porque ela precisa da ação para compreender e materializar nela a informação. A perda dos dentes da frente também torna a pronúncia difícil, né? Então, não adianta eu querer uma dicção perfeita da criança que está sem os dentinhos da frente. Eu já vou compreender esse momento dela, que é transitório, e logo ela estará cantando igual a todos, né? Noção do tempo, velocidade, espaço, ela já tem isso, então eu posso trabalhar presto, né? Andante, eu faço ela andar lento, e aí eu brinco com elas, né? Pego um tambor, começo a trabalhar. Ela tem que andar no ritmo que eu estou encaminhando. Eu posso tocar uma canção, né? Trazendo essas possibilidades, e a criança vai, né? Mostra-se extremamente ativa, gente. Muito, muito ativa. Muito ativa e divertido. Então, vocês vão ver, nos primeiros ensaios, elas dão risada. Você vai fazer isso, porque elas não estão habituadas ainda. Com o tempo, elas entendem qual é a atividade, por que elas estão fazendo aquilo. Eu gosto de explicar. Tá? Gosto de explicar, elas não estão, não tem nenhuma surpresa nesse sentido. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos brincar do ritmo, andar no ritmo correto, aqui nós vamos trabalhar a melodia, olha a frase, fazer um movimento na frase. Então, esse movimento, para que elas entendam quando elas estiverem cantando, porque cantando elas não estarão no movimento, a não ser que a gente vai fazer algo cênico, mas o cênico elas estão apresentando, estão cenicamente fazendo alguma coisa referente àquele contexto cênico. Não necessariamente ela vai estar desenhando a frase com a mão, né? Então, eu preciso trabalhar essas questões da frase, o movimento, eu ando, eu paro, eu ando para trás, eu ando para o lado. Isso é muito importante. E elas começam a rir no começo e depois elas começam a entender isso como uma coisa, um exercício importante no aprendizado, e ela faz com muita tranquilidade, né? Próximo. E ainda nós temos 8 anos, a criança está com a atenção mais ampliada, né? Ela pensa antes de agir. E aí já começa a fase da reflexão. Ela já começa, você vai falar algumas palavras e ela já vai ter a possibilidade de compreender abstratamente, ela vai trazer essa imagem do que ela já aprendeu, daquilo que ela pôde e concluiu. Por exemplo, se eu faço elas fazerem quando eu chego numa música que tem um agudo e eu quero que ela vá lá em cima, eu apenas mostro o movimento e ela vai lembrar o som. Então, ela vai lá e faz. Entre 8 e 9 anos, há o amadurecimento das pregas vocais, dos pulmões, né? E eles vão ter mais controle de voz e respiração. E aí eu começo a trabalhar mais ainda essa questão da respiração. Sabe aquele exercício de segurar e tal? Aí eu já começo a aproveitar bastante essa fase deles, né? Uma habilidade maior de ouvir, né? Isso é muito importante. Não é só cantar, nós temos que pensar no resultado sonoro do grupo, né? É muito importante no coral não dá para pensar individual. Minha voz é a mais importante. Não. Nós temos que pensar coletivo. Como o nosso grupo está soando. Né? Como é que eu consigo entender? Se eu estou cantando tão forte que eu não estou ouvindo ninguém, tem algo errado. Então, a gente tem que se ouvir enquanto canta. Então, esse é um momento ótimo de trabalhar isso. Aos 9, eles têm... Ai, gente, desculpa, eu coloquei uma foto em cima, eu acho que é o slide que saiu do lugar ali. Então, aos 9 anos, ele já tem o interesse de trabalhos pormenores, né? Coisas mais, como posso dizer, miúdas, né? Então, por exemplo, eu posso trabalhar, é aí que eu começo a refinar a forma deles cantarem. Se eu quero um forte, se eu quero um fraco, eu quero que eles escutem. Tem hora que o grupo está tão absorvido no que ele está fazendo, que você vê as crianças, acaba a canção e aquele silêncio vem.
e todos respiram depois. Então, é uma coisa tão gostosa, gente, nossa, é incrível. Então, o trabalho é pelo pormenor, ouvir, trazer a dicção correta, escutar o colega. A sua voz está equilibrada com a outra voz. Primeira voz, segunda voz, dá para a gente se escutar? Né? Uma complementa a outra, não existe competição entre vozes. E aí vem a muda vocal aos 12 anos, que também, gente, criança que está cantando, e aí eu vou deixar isso para a Patrícia e a Juliana falarem. Criança que está cantando, quando chega nessa fase, é bem tranquilo isso, viu? A criança, quando não está cantando, aí a gente já tem que ter alguns outros exercícios, mas aí isso é uma coisa que vocês vão conversar em outro momento, tá bom? Próximo, por favor. Muito bem. O Fúvio, o horário, eu estou um pouco perdida, eu acho que eu estou um pouquinho longe ainda do final. É 20h30 que acaba? Isso, Sônia. São 20h23, faltam 7 minutos. Ah, então tá. Eu vou tentar ser bem rápida agora, tá bom, gente? Desculpe. Mas qualquer coisa amanhã a gente continua, né? Eu trago menos assunto e a gente continua aqui, que eu acho que isso é bem importante para a gente, para o pessoal que quiser trabalhar com crianças. Então, vamos lá. Então, repertório, peças musicais que contemplem a extensão vocal do grupo. Não dá para a gente trazer nenhuma peça com uma extensão imensa. Começa lá no baixo, não vai dar. Vamos ter que transpor isso para que elas possam cantar confortavelmente e não haja nenhum dano na prega vocal. Os textos e arranjos de qualidade, né, próprios para a idade que será desenvolvido, não só na questão de letra, né, gente, mas também no significado das palavras, para que eles entendam com facilidade. Se não entendem, melhor, porque aí você vai ensinar uma palavra nova para ela, você vai poder falar. É importante falar da letra, sempre, porque ela vai cantar com propriedade. Repertório que proponha desafios e proporcione desenvolvimento técnico das crianças. Pula esse desafio aí, que não era isso que eu queria. Repertório que proponha desafios e que proporcione desenvolvimento técnico das crianças. Hoje eu quero que eles aprendam binário, ternário, quaternário, que alteras. Eu começo a inserir no repertório, né? Ana Cruz, elas sabem que eu vou começar, elas não vão começar no primeiro tempo. Eu vou trabalhar um intervalo, um salto de intervalo, né? Terças, sextas, né? Até oitavas. Eu já cantei canções com canto mágico que a gente tinha saltos de oitavas, né? Então, isso realmente você vai aperfeiçoando. Elas estão conseguindo, você traz mais desafio. Não, pronto, meu sonho era que eles cantassem o pirulito que bate-bate, eles cantaram bem. Ótimo, então agora já é hora de fazer uma outra coisa, né? Com uma extensão diferente, com um ritmo diferente, com um andamento diferente. Então eu vou trazer esse desafio sempre, para que eles se desenvolvam mais e mais. Estilo, gênero e tonalidades variadas, né? Maior, menor, enfim. Aí é com vocês. E trabalho a vozes. É importante que as crianças cantem a vozes, né? Traz uma segurança para elas. E eu digo que até elas se sentem muito confortáveis na sua voz. Elas ouvem, né? Essa unidade, a unidade do sonoro, o corpo sonoro. Isso é muito importante. As crianças têm que se ouvir e entender o que está sendo emitido e o que o público vai ouvir. Então, eu gosto muito de trabalhar também com gravação. Eu gravo o ensaio, eles estão emitindo, eu vou lá e gravo. Né? Hoje, com essa tecnologia, até agora, olha, fazer um canto mágico, o professor Germano faz parte, né? A professora Juliana, que vai vir falar, faz parte, a Patrícia faz parte, o professor Robson, toda hora alguém está gravando, que a gente se escuta para poder estudar, mas também eles se ouvem. Né? Isso é muito importante. Próxima, por favor. Sônia, tem 2 perguntas, não sei se vai dar tempo de responder, mas vamos colocá-las e de repente, se não der, você responde
amanhã, né? Tá. Uma é sobre se o slides pode ser compartilhado. Ah, tá, o slide? Deixar esse slide. Posso, claro, não tem problema, é tudo tranquilo. Aqui são coisas que vocês mesmos vão estudar bastante, para quem for trabalhar com criança. Claro. E a outra pergunta é se é importante a criança descobrir o seu corpo como um instrumento musical. A expressão corporal e o canto dialogam entre si? É uma pergunta do professor Antônio Eduardo. A expressão... Ó, professor Antônio Eduardo! Temos doutores aqui. Obrigada pela presença. Qual é a pergunta? Desculpe, o final. É importante a criança descobrir o seu corpo como um instrumento musical e a expressão do corpo, se ela dialoga com o canto. Ai, nossa, totalmente, completamente, né? Está junto. Então, eu vou trazer para vocês, hoje eu não vou conseguir passar, mas amanhã nós vamos assistir o Canto Mágico, por exemplo, que eu estou trazendo a minha experiência, tá, gente? Mas tem muitos outros trabalhos. Quando a gente canta, as crianças trazem a expressão, é de dentro, não tem movimento decorado, ela tem que trazer de dentro esse movimento. A música, ela é... Eu digo que música é movimento. Eu trago isso do J.J. de Moraes, enfim, daquele livro que é música. Música é movimento. Né? O movimento, ele está dentro o tempo todo, o momento todo. Não só o movimento das ondas sonoras, mas o movimento do ser humano, da música, dos sentimentos, está tudo junto. É criança que se emociona ao cantar, criança que se agita ao cantar, né? E ela pode expressar isso através do movimento. Muito bom, espero que tenha respondido ao professor. Ok, continuando então. Eu parei, pode passar esse, Germano, por favor. Bom, os objetivos do repertório, sempre estimular respiração e afinação, né? Atenção à respiração, trabalhar a respiração corretamente, faz com que as crianças afinem com facilidade. Então, cada criança respira onde quer, não vai dar certo, porque alguém vai engasgar no meio da música. Então, precisa que elas aprendam onde respira. Por isso, o regente entrou lá no começo. O regente estuda antes e diz aonde, ajuda a criança a entender aonde ela vai respirar. Dicção e ritmo, tem que cantar explicando as coisas. O público espera a mensagem e ela precisa ser passada. Então, a dicção, não dá para embolar todo mundo, cada um faz um jeito diferente de boca. O ritmo. Notas longas e curtas, proporcione movimento, aí eu acho que entra aí no que o professor Antônio Eduardo falou, e andamentos diversos, né? E também diversas interpretações, né? Uma peça mais, como posso dizer, mais staccato, né? Uma peça como eu falo, legato ou misturado, tá? Muito bem, quer ver? Vamos passar mais um, que eu vou chegar numa partitura. Então, analisar o repertório. Volta um pouquinho. Então, quando a gente está trabalhando com eles, nós podemos, o regente já fez isso, e ele vai observar quando as crianças estão cantando. Vocabulário, já vou conversar com eles. Sentido do texto, o que quer dizer o texto, né? Fraseados e acentos, para saber onde vai respirar, onde tem que atacar. Extensão vocal, para mim saber se as crianças estão cantando dentro do que elas podem. Conhecer o propósito do compositor, é legal contar a história do compositor para eles ficam super curiosos, né? Mas não é aquela coisa chata. Então, o Luiz do teclado, vai. Então, ele fez essa canção um dia que estava lá do dia de chuva. Não! Você vai falar, gente, muito interessante essa música. Você também é teatral, né? Sabe essa canção? Ela fala da chuva. E o compositor, vocês sabiam que o nome de quem faz a música é o compositor? Ele compôs a melodia. E assim por diante. Você vai contar aquilo como se fosse a história mais linda do mundo, para eles se encantarem com a música e com a história dela. E e também tem que reger a peça memorizada. Tá?
Nada de ficar olhando. A partitura no começo até dá, porque você tem que estar ali nos detalhes. Depois, todo mundo... Maestro educador, a Terezinha colocou, exatamente. Reger a peça memorizada. E você já sabe, para a sua apresentação com eles, é muito melhor você ter essa liberdade de regência. Agora sim, Germana, por favor. Eu estou encerrando, tá, gente? Desculpem, acho que eu fui além. Partitura. Vejam bem essa partitura, vejam. É uma partitura bem legal, da Thelma Chan. Olha o sapo, né? Bem simples. E aí nós vamos observar essa canção. Se eu fosse fazer com o meu coral infantil, né? Eu tenho alguns desafios propostos aqui. Alguém gostaria de falar? Ou escrever no chat? O que nós vemos aqui? Quando eu for ensinar para o meu aluno, para os meus coralistas, onde será que eles vão ter maior dificuldade? Eles podem ter dificuldade aonde? No staccato, né? Salta, salta. Os saltos. Olha esse salto, né? Eles vão ter que cantar isso nessa partitura. Salta, salta. Aí eu tenho que aquecer a voz deles o máximo, além do dó, para que eles possam pegar esse dó com facilidade. A leitura só se o grupo for um grupo de... já tiver uma prática de leitura. E quando a turma não tem, né, vocês vão trabalhar com você no que você está cantando para eles. Então, ó, salta, salta, o sapinho salta. O staccato, legato, sim? Os saltos, pula, pula, lá no brejo até se cantar. A dicção. Todo mundo cantando no staccato tem uma precisão incrível. Então, como é que eu trabalho com eles aqui? Eu já vou na partitura? Vou contar para vocês o segredo. Não vou na partitura. Eu vou brincar com eles. Tá? Eu vou brincar. Vou fazê-los pular no tempo, nos staccatos que eu pretendo que eles pulem. Na hora de cantar. Para que eles sintam no corpo como funciona no canto. Ok? Então, só para dar um exemplo muito rápido do que a gente faz quando está com uma partitura diante das crianças. Então, eu brinco com ela no aquecimento corporal e no aquecimento vocal. Então, o meu aquecimento vocal vai apresentar staccatos para que ela faça um aquecimento que tem staccato, que tenha legato, que tenha saltos. Ok? Muito bem. E que eu possa trabalhar. Salta, salta. O sapinho salta. Pula, pula lá no beijo até se cansar. E aí eu brinco com eles de falar isso muito articulado. Tira o staccato, fala apenas, põe tudo staccato, até eu chegar no staccato legato. Isso tem que ficar automático na boca, porque quando eles cantarem, eles não estão pensando, a coisa está acontecendo, tá? Bacana, gente. E aí, o último, não vou ultrapassar mais. Esse aqui é uns vídeos que eu separei para vocês assistirem, para ver os estilos de corais. Eu tirei, fiz uma escolha, o coral da Rocinha, do Rio de Janeiro, que traz tanto a regente, o resultado sonoro que ela traz com as crianças, o tipo de acompanhamento que ela traz, que eu acho que são coisas que o regente vai prestar muita atenção, o efeito que ele quer. Coral Maracantos, eu sou fã de carteirinha da Mara, e ela traz alguns também, um trabalho muito bonito. A regência dela é plástica, vocês precisam vocês vão conhecer, eu vou deixar para amanhã por causa do tempo, tá? Vocês precisam conhecer essa plasticidade da regência que ela traz e como os alunos conseguem vir, né? Eles conseguem acompanhar aquilo de uma forma perfeita, quase. O coral da OSB, que deixa eu lembrar depois eu pego aqui o nome, ela é de uma fundação, tá? E eles trazem um arranjo diferenciado do trenzinho do caipira.
vocês vão ver as crianças, a dicção, a forma que elas cantam, muito legal. E o coral Canto Mágico, e aí já é uma proposta cênica que eu vou apresentar para vocês, que é diferente dos 3 anteriores, que são as crianças cantando e encenando, tá bom? E é isso, eu acho que por hoje é só, Fúvio, eu falei demais, e aí amanhã a gente vai voltar e conversar mais um pouquinho, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada por ouvir, por ficar até agora, e o Fúvio e o Germano, que estão me ajudando aí com o slide. Sônia, eu que agradeço aí a sua presença, de estar junto com a gente. Agradeço aí todos os alunos. Eu passei a lista de presença e pedi para a Michela enviar também por WhatsApp. Não sei se a Michela está online agora, mas se ela não tiver, assim que ela tiver online, ela envia. E é isso, amanhã a gente continua da onde a gente parou, com a Sônia mais uma noite, o Germano também vai estar com a gente. Agradeço os professores da escola que estiveram presentes e todos vocês. Eu sempre vou colocar uma lista de presença, e aí vocês, por favor, respondam a lista. É só colocar nome e e-mail, é facinho a lista. E aí eu vou pegar da lista, quem tiver 75% de frequência, a gente emite o certificado com carga horária, com tudo certinho, tá bom? Não sei se o Germano quer falar alguma coisa. Não, obrigado. Não. Então, obrigado a todos. Até amanhã no mesmo link, nesse mesmo horário com a Sônia. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau! Ela não entende. Entende sim, ela tá dizendo tchau, Theo. Mas eu não tô ouvindo ela.